A espera acabou para os fãs de Falda. A quinta temporada da série israelense estreia no dia 18 de maio de 2026 na Yes TV, emissora responsável pela transmissão original em Israel. Após a exibição local, os novos episódios chegam ao catálogo mundial da Netflix, incluindo o Brasil, onde o lançamento deve acontecer nas próximas semanas. Criada e protagonizada por Lior Haas, a série se tornou uma das produções israelenses mais conhecidas do mundo, por abordar de forma humana o conflito entre Israel e grupos terroristas e a vida na faixa de Gaza. Uma perspectiva que mostra de forma realista o dia a dia das operações especiais. Falda acompanha uma unidade do Duvdevan que traz agentes infiltrados, mostrando não apenas o combate ao terrorismo, mas também os impactos psicológicos, familiares e morais vividos dos dois lados do conflito. O retorno da série acontece em um contexto especialmente delicado, após os ataques de 7 de outubro e a guerra que colocou novamente Israel no centro das atenções globais. Por isso, a nova temporada chega cercada de expectativa justamente porque muitos enxergam em Falda uma obra que ultrapassa o entretenimento e ajuda a compreender parte da complexidade do Oriente Médio contemporâneo. Além do retorno de Lior Haas, os novos episódios contarão com a participação inédita da atriz francesa Mélanie Laurent, conhecida por seu trabalho em Bastardos Inglórios. A expectativa é de que a quinta temporada mantenha o tom tenso, político e emocional que transformou Falda em um fenômeno internacional. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Inimigos da HP na Hebraica de São Paulo. Especial Shalom Brasil sobre Shavuot e os 10 Mandamentos. A inauguração do espaço Cozinha Chabad na casa. Kahol Velavan Party do Stand With Us Brasil. É tudo isso e muito mais daqui a pouco para você no programa Shalom Brasil. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Rabino responde. Recebi aqui uma pergunta. O judaísmo acredita que Deus está olhando para cada pessoa individualmente. Mas como isso é possível num mundo com 8 bilhões de pessoas? A resposta é muito simples. Eu vou dar um exemplo para entender. Uma pessoa pode sentir ao mesmo momento dor de cabeça e também estou sentindo que o meu dedo está me doendo. Ou estou sentindo, na verdade, que na perna está um pouco formigando. Ao mesmo tempo, como é possível? Porque tudo é extensão minha. Só posso falar, ter dor de cabeça, me lembrar que o dedão está isto, formigando o meu pé, porque tudo isso faz parte do meu corpo. Se a gente entende que Deus criou o mundo, o universo, tudo é uma extensão dele. Esses 8 bilhões de pessoas que tem no mundo é, na verdade, uma extensão da divindade. Ele que criou tudo, a partir do nada. Então, no momento que Deus sente a si mesmo, ele sente a cada um, simplesmente. Assim como eu, não tem contradição que eu posso sentir o que acontece na mão, na perna, na cabeça, como dor de dente, tudo ao mesmo tempo, porque o meu centro nervoso está conectado com todas as partes do meu corpo. Deus está conectando com todas as pessoas, tudo que ele criou, todas as criaturas. Então, o momento que Deus, na verdade, está pensando em si, ele pensa em todos. Então, ele, na verdade, individualmente sabe tudo o que acontece com eles. Como eu estou sabendo tudo o que acontece com os órgãos do meu corpo. Desde o dedão do pé até, na verdade, o lobo aqui da minha orelha, eu estou sabendo tudo. Deus sabe tudo, porque todos nós somos uma extensão dele.
Na Hebraica de São Paulo, a colocação de uma mezuzá marcou a inauguração do novo espaço do Chabad na casa e também da sua nova cozinha. Na entrada de um novo espaço, a colocação da mezuzá marcou a inauguração do novo espaço do Centro Chabad na casa e também da sua cozinha na Hebraica São Paulo, em um evento que reuniu famílias, amigos e membros da comunidade em uma noite de celebração, espiritualidade e convivência. O momento representou a consagração de um ambiente pensado para acolher, reunir e fortalecer a vida judaica no cotidiano. Quando a gente coloca a mezuzá, ela traz segurança, ela traz santidade para o lugar, que nem está escrito nas letras da mezuzá, Shin Dalet Yud, que é Shomer Daltot Israel, que ele cuida das portas do povo de Israel. Toda vez que alguém passa, beija a mezuzá, isso demonstra que o lugar é um lugar sagrado e ainda mais crescendo com a casa, é muito importante e especial para a gente. Hoje é uma grande emoção, a sinagoga vai expandir, né? A gente está acompanhando esse crescimento, igual um bebê que está crescendo, assim a nossa comunidade também. Toda novidade é uma grande emoção. E hoje à noite a gente está aqui celebrando isso e agradecendo a Hebraica pelo apoio e pela parceria. Nós estamos aqui entre Pesach e Shavuot, mas é um dia de muita alegria. E essa inauguração hoje da cozinha, ela contrabalança. O que é? A gente tem a parte espiritual, que é a sinagoga, e a parte física, que é a comida. Perfeitos, está vendo aqui? Da mesma forma, precisa rezar, precisa comer. É os dois juntos, que o ser humano é feito de corpo e alma, matéria espiritual. Na tradição judaica, a mezuzá colocada à porta é um símbolo de proteção, fé e pertencimento. E foi justamente esse sentido que deu o tom da cerimônia, o de transformar um espaço físico em um lugar de encontro comunitário. A inauguração da cozinha do Chabad na casa também reforçou esse espírito. Em torno da comida, do servir e da recepção aos convidados, o evento ganhou um caráter ainda mais afetivo. Falafel, shawarma e outros sabores ajudaram a traduzir, de forma concreta, um valor central da tradição judaica, o acolhimento. O espaço tem uma origem, um significado muito importante para nós, para a Hebraica, para nós ex-presidentes. Eu acho que ele traz uma possibilidade de que nossa comunidade tenha um local de reflexão, assim como nós já temos outros espaços na Hebraica, outra sinagoga, mas eu tenho o pensamento de que existe espaço para todas as formas de judaísmo, seja ele liberal, seja ele massorti, ortodoxo, conservador. A gente tem que encontrar esse espaço para todas as pessoas, para que elas possam cada vez se aproximar do judaísmo e não se afastar. Vão estar também comemorando e celebrando Lag BaOmer em outra festa da Hebraica, então a gente vê isso como uma atividade conjunta e todos juntos. A Hebraica abre seus espaços a espaço pluralista dentro da Hebraica, na qual convergem diferentes correntes. E o Chabad se integrou de uma maneira fantástica, tanto Berale como Musi, um casal sem palavras, ou seja, que se entregam dia a dia à causa e vem crescendo. E hoje podemos observar como tudo isto, o que começou com uma semente, começa um desenvolvimento cada vez maior. Onde tem um momento que um judeu possa assistir a pôr uma mezuzá, temos que estar lá. A confraternização tomou conta do ambiente. Enquanto os convidados circulavam, conversavam e celebravam esse novo momento da sinagoga, a trilha sonora ficou por conta do violinista, que interpretou músicas judaicas e ajudou a criar uma atmosfera de emoção e identidade cultural. O evento foi marcado pela celebração que uniu tradição, religiosidade e convivência. Uma noite para marcar a inauguração de uma nova fase, mas também para reafirmar laços que seguem atravessando o tempo. E esse é um momento de estudo, de reflexão, de desenvolvimento. Então, eu acho que a importância da colocação da mezuzá, né, que todo mundo se sinta abençoado na nossa casa e que cada um torne esse momento para se desenvolver pessoalmente, espiritualmente. O Chabad hoje aqui já vem sendo um lugar onde os sócios eles vêm todos os feriados, as sextas-feiras, o Shabbat, e, enfim, só alegria. O Beit Chabad na Hebraica tem um significado muito grande. Cada vez mais, você pode ver como está cheio aqui, né? Cada vez mais pessoas, os sócios da Hebraica podem frequentar e ter mais judaísmo, né? E isso não só aqui na sinagoga, como através, eu mesma sou aluna da Musi, de Shiur, ela dá aula
para inúmeras mulheres ao longo dos dias aqui na Hebraica. É um serviço que agrega muito para o clube, né? Assim, essa questão da religião, que é tão importante no dia a dia da gente, principalmente agora nos tempos de crise que estamos passando, né? Entre o rito da mezuzá, a música, a comida e o encontro entre as pessoas, a inauguração do novo espaço do Centro Rabat na casa e da cozinha deixou a mensagem que a vida comunitária se fortalece quando tradição e acolhimento caminham juntos. Numa noite de celebração na Hebraica, o que se abriu não foi apenas uma porta, mas mais um espaço de convivência, identidade e continuidade para a comunidade judaica. Nosso Rebbe Lubavitch ele ensinou a gente que a gente tem que ir de um esforço para um esforço maior. A gente começou com a sinagoga uns anos atrás e essa nova área é como a gente vai crescendo e acrescentando coisas positivas. Para nós o significado é isso aí, que a gente está nesse caminho de acrescentar. A gente está aqui para conseguir trazer mais a judeus aqui na nossa religião, acercar eles, dar uma casa, dar um espaço de reza e criar um espaço ainda maior para eles é muito importante. A seguir, Inimigos da HP na Hebraica. Sou eu, Uri. Eu tô aqui na sinagoga. Gostaria de reportar uma mala suspeita. Um reencontro aguardado marcou a programação da Hebraica. Em São Paulo, o grupo Inimigos da HP voltou ao clube em uma noite de muita expectativa e muita dança. Acompanhe todos os detalhes na nossa reportagem. A banda Inimigos da HP volta ao palco da Hebraica em uma noite de casa cheia. O reencontro com o público resgata uma lembrança afetiva de quem já viveu outros grandes shows no clube e, ao mesmo tempo, apresenta essa experiência a uma nova geração de frequentadores. Primeiro, a gente está se sentindo novamente muito bem recebido aqui na Hebraica e felizes, né? Acho que a gente fez um bom trabalho há 7 anos atrás. Muito legal a gente estar de volta aqui. A gente viu que está sold out, vendeu tudo e a gente sentiu essa temperatura de gente que não é sócio aqui da Hebraica ligando pra gente desesperado. Cara, me arruma um ingresso, esgotou tudo, tá? Então a gente ficou muito, muito feliz. A gente tá muito feliz aqui com o carinho que a gente sempre recebeu de toda a galera aqui. Eu acho só que demorou muito, mas a sensação de voltar é sempre boa, né? Não só aqui, qualquer lugar que a gente é convidado a voltar, é um sinal de que realmente a gente tem uma expectativa de que gostaram de um trabalho que a gente fez e a gente fica feliz com uma responsabilidade de fazer um trabalho ainda melhor. Vou aproveitar para dizer para vocês que hoje quem está aqui vai poder já conferir várias músicas que a gente está lançando num projeto que chama Tudo Vira Samba, que a gente traz várias músicas do sertanejo nessa edição para o samba, então viraram uns pagodes muito divertidos, a gente vai fazer aqui. O lado bom também é que o show mudou bastante, tem muita coisa diferente, então as pessoas que vieram 7 anos atrás acho que vão ver muita coisa diferente, muita coisa nova, como o Gui já falou. Então, uma responsabilidade grande e a gente quer fazer um grande show para voltar e voltar breve, né? Menos de um ano, se Deus quiser. Dizer que é um show especial, porque é um show de comemoração também, porque essa semana completamos 27 anos de Inimigos HP. 27 anos. Ou seja, a gente veio quando estava comemorando 20, né, a última vez, então. Não parece, eu sei que não parece. Parece 40 anos de Inimigos, mas são só 27. A resposta do público ajuda a explicar o tamanho desse retorno. Ingressos esgotados e expectativa alta
mostram a força de um repertório que atravessa o tempo e continua mobilizando diferentes perfis de plateia. Para a Hebraica, depois de 7 anos que a banda esteve presente na casa, receber novamente um show como esse também fortalece a programação cultural do clube. A música ocupa aqui um papel importante. Cria experiências coletivas, aproxima família e amigos e reforça o clube como um espaço de encontro e pertencimento. É muito importante esse evento social, cultural. Assim, nós temos um cardápio de evento para todas as idades, para atender todos os sócios no que for necessário. E receber uma banda como Inimigos da HP aqui hoje é mais ainda, né? Porque você vê o sucesso da banda que os ingressos se esgotaram assim muito rápido, mais até do que a gente esperava. Era um projeto que a gente tinha desde o ano passado, a gente trouxe o Alok e na sequência Inimigos da HP para resgatar. Tem muita gente que não vem no clube com frequência e esse evento serve para que eles venham e continuem frequentando o clube. Vem, meu corpo tá aberto só pra te amar. Sereia, vem mais perto, deixa eu te beijar. Olha, o pessoal preparou uma super festa, queria agradecer todas as amigas que animaram aqui o show hoje, a gente tá muito animado, é super nostálgico pra gente. Na nossa adolescência foi assim, o maior artista que a gente gostava de ir nos shows. Eu gosto muito o dia do nosso amor. E a festa, sem dúvida, vai ser maravilhosa, com certeza. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. A volta do Inimigos da HP à Hebraica mostra como a música segue sendo um elo poderoso entre gerações, histórias e vivências. 7 anos depois do último show, o reencontro acontece com a mesma energia de celebração. Em uma noite como esta, o palco vira ponto de conexão e, no fim, o retorno do grupo confirma a força desses encontros presenciais e o valor de uma agenda cultural que mantém o clube vivo, atual e próximo de seu público. Em tons de azul e branco, Kahol Velavan Party foi realizada pelo Stand With Us Brasil na Unibis Cultural para celebrar os 78 anos da fundação do Estado de Israel. Veja como foi essa festa que marcou a noite em São Paulo. A Stand With Us Brasil e a Beit Alohem realizaram no dia 18 de maio a Kahol Velavan Party, evento que celebrou os 78 anos da fundação do Estado de Israel e propôs mais do que uma noite festiva. A programação reuniu referências ao Yom HaZikaron, data de memória, e ao Yom Ha'atzmaut, Dia da Independência Israelense, em uma experiência marcada por cultura, identidade e muita celebração. Eu acho que a gente precisa celebrar a nossa independência independentemente das dificuldades que a gente tem enfrentado nos últimos 3 anos, com tanto antissemitismo, com o aumento do preconceito com os judeus e com Israel, com os protestos, as negativas que a gente tem recebido, os boicotes que a gente tem enfrentado. A gente não pode esquecer que o Israel não foi dado, ele foi conquistado, e a gente precisa continuar lembrando essa conquista ano após ano, para nós mesmos e para as próximas gerações. Se Israel é importante, a gente precisa lembrar de proteger Israel nos momentos difíceis, mas celebrar também a sua independência. A fundação do Estado de Israel é o maior milagre, é o maior presente que o povo judeu teve nos últimos 2000 anos. Para a gente poder ter o Estado de Israel hoje, infelizmente soldados tiveram que dar a vida pelo nosso Estado, né? Então não adianta a gente só celebrar Israel sem lembrar dessas pessoas. Então não existe falar de Yom Ha'atzmaut sem falar de Yom HaZikaron e vice-versa. E pra gente era importantíssimo a gente poder trazer isso no evento hoje. Na verdade, o que mais me deixa feliz desse evento é que a gente resolveu juntar a comunidade inteira. Independente de qual seja a instituição, qual seja a linha religiosa, qual seja a bagagem, né, que tenha como judeu. Então eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz que a Stand With Us hoje é uma das instituições que é exemplo para a comunidade.
E para mim é um orgulho estar junto com a Cédibas. A proposta da noite esteve justamente nesse equilíbrio entre homenagem e celebração, ao aproximar também no Brasil duas datas tão significativas do calendário israelense. O evento reforçou que celebrar Israel também passa pela consciência histórica e pela preservação da memória. Mais do que marcar uma data, a festa reafirmou vínculos com a trajetória do povo judeu e com a construção do Estado de Israel. Eu acho que momentos como esses são muito importantes para a nossa comunidade, porque o Estado de Israel foi criado há 78 anos e mesmo depois de tantas coisas, tantos conflitos, tantos obstáculos, a gente ainda está aqui comemorando, todo mundo junto, celebrando a força da comunidade. Então é um momento muito especial para todo mundo e sentir essa força da identidade judaica, acho que resume tudo. Estar aqui comemorando esse dia tão importante, que é você amar Israel, você sentir pertencente, se sentir feliz de ser judia. Então é um momento para você estar com a galera, curtir, comer e Am Israel High. Na prática, essa conexão apareceu em diferentes formas, na música, na convivência, nos símbolos, nas comidas e nos encontros ao longo da noite. O evento criou um ambiente de identificação coletiva, em que diferentes gerações puderam compartilhar referências culturais e fortalecer laços com Israel. Em São Paulo, a experiência mostrou como a cultura também é uma forma de manter viva a memória e a identidade. Comemorar Israel é sempre bom. É um orgulho para nós, apesar do mundo não entender, uma parte do mundo não entender, criticar, nos acusar de um monte de coisas. Israel é um orgulho. É um país de 78 anos que é referência em uma série de temas. Então nós, judeus do mundo inteiro, que amamos Israel, que temos família, temos uma parte do nosso coração lá, só podemos comemorar. E comemorar muito. E cada ano em Israel parece que é um século. Muitas vidas foram perdidas para que a gente tenha esse pequeno estado de terra do tamanho de Sergipe. Então, Am Israel High, parabéns Israel. O que mais me faz sentir conectado com Israel, acho que é principalmente como a comunidade está conectada. Então todos os eventos, você vai, você conhece gente, você encontra gente de ambientes diferentes, que trazem culturas diferentes, mas todo mundo conectado. É isso que me faz me sentir conectado com Israel e com a comunidade judaica, especialmente. Me digam honestamente, em qual guerra atual vocês viram a discussão deixar de ser sobre política e atingir a legitimidade de um povo inteiro? Em que outro conflito contemporâneo vemos a fronteira entre a crítica e a hostilidade identitária se dissolver com tanta rapidez? Parece uma pergunta absurda, mas é exatamente essa lógica que vem sendo aplicada quando o assunto é Israel. Excelentíssimo senhor deputado Gilberto Abramo, senhor deputado Messias Donato, senhora Rasha Atami, demais parlamentares, autoridades, representantes da comunidade judaica brasileira, senhoras e senhores. Me dirijo a essa tribuna em nome da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e da FISESP, Federação Israelita do Estado de São Paulo. Talvez uma das maiores confusões morais e intelectuais do nosso tempo seja a incapacidade ou a recusa de distinguir três coisas completamente diferentes: o governo de Israel, os israelenses e os judeus. Quando o assunto é Israel, essa separação que é elementar desaparece completamente. Existe uma diferença enorme entre debater discussões de um governo democrático e transformar a própria existência do Estado em uma espécie de erro moral da história. A crítica política tem transbordado para a hostilidade contra israelenses, inclusive aqui no Brasil. Agressões violentas vêm alcançando os judeus no mundo inteiro.
Para contextualizar muito rapidamente, o Hamas não funciona como um ator político convencional. Trata-se de uma engrenagem militarizada, onde a população nunca foi o centro do projeto, e sim objeto e arma de sua mecânica de guerra. No Líbano, o Hezbollah consolidou uma estrutura semelhante, um Estado paralelo, com arsenal próprio e comando próprio, se sobrepondo à soberania libanesa. No Irã, essa lógica ganha escala regional. O regime teocrático financia, ao longo de décadas, uma rede de milícias e grupos armados para exportação contínua de instabilidade. O denominador comum é evidente. Não existem fronteiras em disputa. O que existe é violência organizada, financiada nas universidades e nas mídias para, inicialmente, difundir ódio aos judeus, mas, na sequência, eliminar qualquer fé diferente da deles. Inclusive, deputado Gilberto, 1 em cada 7 cristãos no mundo é perseguido por causa de sua fé. São mais de 380 milhões de cristãos enfrentando altíssimos níveis de discriminação por causa de sua fé. Um dos 10 países onde isso mais acontece é o Irã. Israel não enfrenta povos, enfrenta esse tipo de estrutura bélica. Esse conflito só se resolve com o desmonte de engrenagens e de narrativas. Senhoras e senhores, há 78 anos, o mundo assistiu a um milagre político. Israel nasceu ferido, nasceu cercado, nasceu sob o fogo de quem jurou destruí-lo antes mesmo que sua bandeira fosse hasteada. E ainda assim, Israel nasceu e permanece de pé. Há nações que existem apesar da história. Israel existe por causa da história. Não surgiu como um projeto imperial, surgiu como uma resposta a um povo que atravessou séculos de perseguição, expulsão e massacres. O Brasil sempre foi um país construído pela convivência entre as diferenças. A comunidade judaica participa dessa construção há gerações. Contribui para a vida nacional, para a cultura, medicina, educação e na política. Somos brasileiros integralmente. Somos ligados a Israel por identidade e história. Por isso, essa sessão solene possui um significado que ultrapassa a diplomacia. Nossa democracia não pode normalizar discursos que alimentam o ódio enquanto se apresentam como virtude moral. Por isso, encerro essa minha fala reafirmando que o enfrentamento ao antissemitismo não pode ser episódico. O momento exige estrutura, coordenação e compromisso institucional duradouro. Precisamos avançar na construção de políticas consistentes de prevenção ao antissemitismo, de fortalecimento aos mecanismos de segurança e inteligência diante do terrorismo e na recuperação de referências internacionais, como a retomada da definição do IRA como instrumento orientador. Ao mesmo tempo, é fundamental fortalecer as relações entre Brasil e Israel no campo diplomático e reforço aqui as solicitações dos nobres deputados em relação ao Itamaraty. Agradecemos imensamente aos deputados aqui presentes por essa sessão solene, especialmente ao querido deputado Gilberto Abramo. Atos como esse não são protocolos, são posicionamento. Posicionamento que prova que o poder que legisla, que fiscaliza e representa o povo brasileiro não vai aceitar que o antissemitismo neste país se disfarce de virtude ideológica. Muito obrigada. A seguir, especial Shalom Brasil sobre Shavuot e os 10 Mandamentos.
Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos às 19 horas. Esperamos por você! Nos debates entre moral e ética, o que é certo e o que é errado? Quais são as leis que nós seguimos no dia a dia? Pois é, são muitos desafios, mas existem princípios que atravessam milênios e regras que não nasceram de uma descrição simples ou de escolhas humanas. Hoje, no especial Shalom Brasil, nós vamos refletir sobre os 10 mandamentos que estão conectados à festa de Shavuot. Você já parou para pensar por que em um mundo cada vez mais confuso sobre o que é certo e o que é errado, ainda existem regras que atravessam milênios e continuam atuais? Regras que não nasceram de governos nem de tribunais, mas de um momento único na história, quando uma voz foi ouvida por um povo inteiro. E se esses princípios antigos forem, na verdade, a base silenciosa das decisões que você toma todos os dias, mesmo sem perceber? O especial Shalom Brasil de hoje traz essa reflexão. Shavuot marca um dos eventos mais extraordinários da história, a revelação divina no Monte Sinai, quando Deus se manifestou publicamente para todo o povo judeu e proclamou os 10 mandamentos. Um acontecimento coletivo, único, que estabeleceu não apenas uma fé, mas um código completo de consciência e conduta. Esses mandamentos não são ideias abstratas, eles foram organizados com precisão e carregam significados profundos, conectando a relação com Deus e com o próximo. E para entender o impacto deles até hoje, é preciso olhar para cada um deles. O primeiro mandamento estabelece a base de tudo. Eu sou o eterno teu Deus que te tirou do Egito. Reconhecer que existe algo maior do que você. Na prática moderna, esse princípio é o antídoto direto ao narcisismo. A ideia de que o mundo existe para servir aos seus próprios interesses. Pensa na pessoa que nunca ouve, que acha que todas as ideias boas são dela, que humilha o outro numa reunião porque simplesmente o ego dela não cabe na sala. Essa mesma pessoa é aquela pessoa que buzina no mesmo segundo em que o sinal acabou de abrir, que fura fila porque o tempo dele vale mais do que o do outro, que abre a porta do carro sem olhar porque o outro, no fundo, nem existe. O cenário muda, o comportamento é o mesmo. Quando você age como se fosse o topo da cadeia, o mundo inteiro vira obstáculo. O segundo mandamento proíbe a idolatria. Não terás outros deuses e estátuas diante de mim. Hoje, os ídolos têm outros nomes: dinheiro, poder, seguidores, audiência. Quantas pessoas destruíram relacionamentos, famílias e a própria saúde perseguindo uma métrica numa tela? A idolatria nunca saiu de moda, ela só mudou de formato. O terceiro mandamento alerta sobre o uso do nome de Deus. Não jurarás no nome de Deus em vão. No mundo atual, isso se traduz diretamente em integridade da palavra. Políticos que juram sobre a Constituição e a violam. Contratos assinados que viram papel. Promessas feitas publicamente e esquecidas em privado. Banalizar o compromisso é exatamente isso, jurar em vão. O quarto mandamento traz o Shabat. Lembrarás e respeitarás o dia do Shabat. Num mundo onde a notificação nunca para, onde o trabalho entrou no quarto, no jantar, nas férias, o Shabat é quase um ato revolucionário. Parar não é fraqueza,
É o reconhecimento de que você não é a engrenagem, é um ser humano. O 5º mandamento manda honrar pai e mãe. Honrarás teu pai e tua mãe. A ética começa dentro de casa, antes de qualquer discurso sobre cidadania ou valores coletivos. A família que nunca senta à mesa juntos, onde cada um come na frente de uma tela diferente. E onde o filho cresceu, construiu uma vida, mas nunca ligou para perguntar como a mãe está. Não porque não tem tempo, porque foi deixando para depois, foi deixando para lá. Mas quando o assunto é herança, de repente todo mundo aparece. Uma geração que não aprende a reconhecer de onde veio, dificilmente aprende a respeitar para onde vai. A partir daqui, os mandamentos deixam de falar sobre a relação com Deus e passam a falar sobre a relação entre pessoas. E é aí que o mundo e todos nós tropeçamos todos os dias. O 6º mandamento diz: não matarás. Se a vida vem de uma fonte que está além do ser humano, tirar essa vida é violar o princípio mais básico da existência. No Brasil, mais de 33 mil pessoas morrem por ano no trânsito. Motorista bêbado, celular na mão, racha na madrugada. Cada uma dessas mortes tem nome, tem família, tem uma cadeira vazia em alguma mesa. E tem também o vizinho que viu e não fez nada. A pessoa que passou na rua enquanto alguém era agredido e preferiu não se envolver. Ou o bullying, que começa na sala de aula, avança para um grupo de WhatsApp e empurra alguém silenciosamente para o limite. Cada vez que uma vida é descartada como se não tivesse valor, esse mandamento está sendo quebrado. O 7º mandamento diz: não cometerás adultério. A quebra de um compromisso íntimo não é apenas uma questão pessoal. É uma ruptura de confiança que contamina filhos, famílias, amizades. E ela raramente começa num motel. Começa no celular virado para baixo na mesa, na segunda conta no Instagram, na curtida no perfil de alguém que você não deveria estar seguindo e observando, no comentário inocente que vira mensagem privada e que vira conversa. E tem sempre o amigo que sabia e ficou quieto, a amiga que viu e preferiu não se envolver. A traição que não é só do casal, mas de toda uma rede de pessoas que escolheram o silêncio conivente. A infidelidade é comparada na tradição judaica à própria infidelidade espiritual, porque os dois envolvem a mesma coisa: trair quem confiou em você. O 8º mandamento diz: não roubarás. Não apenas o roubo material. O roubo moderno tem 1000 disfarces, mas a mesma essência. Negar a justiça que o outro merece. Um funcionário que chega atrasado, sai mais cedo e assina o ponto como se tivesse cumprido o horário. Roubo de tempo disfarçado de rotina. É o colega que pega a ideia que você apresentou na reunião e leva para o diretor como se fosse dele e ainda recebe o crédito. Roubo sem uma mão sequer tocar no bolso. O 9º mandamento diz: não darás falso testemunho. Desinformação, fake news, testemunhos manipulados. Em 2024, um estudo do Instituto Reuters apontou que mais de 60% das pessoas nos países ocidentais já receberam informação falsa, como se fosse verdadeira. E a gente vive isso todo dia, né? Mentir contra alguém corrói a confiança coletiva e distorce a justiça de forma irreversível. 10º e último mandamento: não cobiçarás. Talvez o mais profundo de todos. Ele não fala sobre o que você fez, ele fala sobre o que você desejou. Esse mandamento entra na mente antes de qualquer ação. É a pessoa que torce contra em silêncio. Comenta "que bom" com um sorriso no rosto, mas por dentro deseja que não dure, que não dê certo. A cobiça que se fantasia de gentileza é quem não quer trabalhar mais, não quer mudar nada, só quer que o outro tenha menos.
Não é busca por justiça, é cobiça com discurso de igualdade. E é o consumo por impulso, comprar o que não precisa porque viu alguém ter. O cartão de crédito estourado no final do mês como sintoma de um desejo que nunca é saciado. Uma sociedade que cultiva a inveja como motor econômico está sempre à beira do colapso. Porque o 10º mandamento não proíbe apenas um ato, proíbe uma forma de viver. Juntos, esses 10 princípios formam uma estrutura completa: pensamento, fala e ação. Uma base que não apenas orienta comportamentos, mas molda a própria consciência. Mas se essa estrutura foi definida há mais de 3.000 anos, por que ela ainda parece tão atual? A resposta pode estar na forma como esses princípios foram construídos. Eles não apenas tratam de ações, mas também de pensamentos e palavras. Não basta não prejudicar alguém, é preciso também não pensar ou falar de forma destrutiva. E essa estrutura revela algo essencial. A ética não começa no que fazemos, mas começa no que pensamos. E isso tem implicações diretas no mundo atual, onde decisões são tomadas o tempo todo e muitas vezes sem reflexão profunda. Os 10 mandamentos estabelecem limites claros. Não matar, não roubar, não mentir, mas também vão além ao abordar intenções internas, como o desejo e a cobiça. Isso transforma o moral em algo completo, que envolve mente, fala e ação. E talvez seja exatamente por isso que eles atravessam gerações, porque não dependem de contexto político, tecnologia ou cultura. Eles falam sobre comportamento humano, algo que continua sendo o mesmo com o passar do tempo. Shavuot, então, deixa de ser apenas uma celebração religiosa. Ele se torna um convite de revisitar esses princípios e questionar até que ponto eles estão presentes nas nossas escolhas diárias. Em um cenário onde o certo e o errado muitas vezes parecem negociáveis, esses mandamentos funcionam como um eixo, um ponto de referência, não imposto, mas assumido. E talvez a pergunta mais importante não seja se esses princípios ainda fazem sentido, mas se estamos dispostos a escutá-los novamente. Shavuot não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e principalmente sobre responsabilidade, porque no fim a consciência não surge do nada, ela é construída. E há mais de 3.000 anos um conjunto de princípios foi apresentado como base para essa construção. E é exatamente por isso que nós do Shalom Brasil nos importamos em trazer essa reflexão, porque manter esses valores vivos não é apenas uma questão de tradição, é uma necessidade urgente em um mundo que cada vez mais questiona os limites entre o certo e o errado. E a questão é simples e ao mesmo tempo profunda. O que você faz com isso hoje? E o especial Shalom Brasil de hoje fica por aqui. O Shalom Brasil se importa com a informação e se importa com você. Shalom Brasil e até a próxima! Olá, eu sou o professor Samuel Felber com as notícias de Israel desta semana. E o impasse no Estreito de Hormuz continua. Os Estados Unidos e o Irã estão jogando ping-pong com as suas demandas, mas o Irã continua firme. Exige o fim dos boicotes às atividades iranianas, a abertura do Estreito de Hormuz e talvez, ainda mais importante para Israel, o encerramento das atividades militares israelenses no sul do Líbano. Nesta semana, um capitão do exército israelense foi morto por um terrorista do Hezbollah que atirou a partir de uma igreja no sul do Líbano. Obviamente, isso implica em restrições às atividades israelenses que tentam não hostilizar os cristãos no sul do Líbano, e isso custa a vida de soldados israelenses. Por ora, não há uma definição em relação ao que o presidente Trump vai decidir sobre um possível ataque contra o Irã. E, enquanto isso, mais uma flotilha foi interceptada
próxima de Chipre. Todos os ativistas foram levados para Israel e a maioria deles está sendo deportada, inclusive através de voos charter que estão sendo enviados da Turquia. A novidade nessa nova edição da flotilha é o fato de que há israelenses envolvidos, cidadãos israelenses que participam da flotilha. Esses continuarão presos em Israel, provavelmente serão julgados por atividades, inclusive, que podem ser vinculadas a grupos terroristas. O futuro deles é bastante sombrio. E para finalizar, mais uma novidade sobre o turbulento processo eleitoral israelense. Enquanto os partidos da oposição ainda não definem se formarão uma chapa mais ampla ou sairão divididos para a eleição, o mesmo acontece com os partidos árabes que ainda têm que decidir se formam uma lista unificada. Mas a grande novidade desta semana é a proposta para dissolver a Knesset, o parlamento israelense, o que anteciparia um pouco as eleições que têm que acontecer até o dia 27 de outubro. Provavelmente, se a Knesset realmente for dissolvida antecipadamente, não haverá nenhuma grande mudança neste cenário. A corrida continua quase empatada, com o Likud e o Partido Liberal, liderado por Bennett e Lapid, quase ambos em primeiro lugar. É isso por hoje. Até a próxima semana. A seguir, fontes. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. And one day the mom of this 14-year-old girl, we'll call her Daniela, her mom comes to her and says to her, "Sweetie, you're so good at organizing things. It's a God-given talent. This Sunday morning, what are you doing?" She says, "I was thinking about going out with my friends." She goes, "Can you give me 3 hours, please?" He goes, "What do you need?" She goes, "I need someone to attack the basement." You give that basement 3 hours, it'll be a different world down there. "Oh, I don't really know. I'm not so interested in doing that. I really want to go out with my friends." "I'll motivate you." "Okay, I'm listening." She says, the Dunkin' Donuts Baskin Robbins ice cream shop just introduced their newest drink. It's called a Frappalappa Dappuccino. It's 2,500 calories of absolute paradise. It costs $13.99. Honey, if you clean the basement, one of those babies could be yours. Now, the truth is the girl really wanted to do it anyways because she likes organizing. But if mom asks you, it's a different narrative, right? So what does she do? She says, "Okay, Ma, I'll see you on Sunday morning," never to commit, obviously. But Sunday morning, she wakes up, she puts on her old sweatshirt, she puts on an old denim whatever, puts on her flip-flops, walks down to the basement, and tells her mom, "I'll see you in a few." And for 3 hours, she organizes, she attacks, she packages, she discards. And by the time 3 hours is over, it's a different world down there. You could see the floor color. It's actually a space that can be habitable. She comes up after 3.5 hours. She says, "Mom, I want to introduce you to our very new, all new basement." And Mom comes downstairs and she nearly has a heart attack.
She's so moved. She gives Daniela a big hug and a wet kiss. And she says to her, honey, you are so special. Thank you so much. I don't even know how to thank you, but here's $14.99 for a Frappuccino. And Daniela's excited. She changes out of her sweatshirts, denims, flip-flops, puts on something respectable, walks down the block back to Baskin-Robbins, Dunkin' Donuts, dreaming about that 3,000 calorie cup of bliss. But as she's about to walk into the store, she puts her hand on the handle. It says on the handle, one of the handles is a B and the other R for Baskin-Robbins. And all of a sudden, right behind her, she hears a conversation. She turns around with her hand on the handle, and this is the conversation that she overhears. It's like, Mom, yes, honey, can I get some ice cream? Big sigh. Sorry, sweetie. Ever since Daddy passed away, it's been so difficult just to pay for the rent and put food on the table and keep it warm in the apartment, and there really isn't money for ice cream. But Mom, it's been 12 months since I tasted ice cream. Sweetie, one day, I'm gonna buy you a whole tub of ice cream. But for now, let's just get going. We gotta be on our way. And Daniela hears this conversation, and it touches her. She runs over to the little kid and she says to him, honey, what's your favorite ice cream? He says, vanilla with sprinkles. What type of sprinkles? Colorful ones? Mom, she says, because if the kid hasn't had ice cream in 12 months, what do you think about the mom? What's your favorite flavor of ice cream? And of course she says, mint chocolate chip. She goes, guys, if you'll wait here for 90 seconds, I'm gonna make your dream come true. She runs into Baskin-Robbins, she cuts the whole line, she slaps $13.99 on the counter and she says, this is an emergency. I need a vanilla cone with colorful sprinkles. I need a mint chocolate chip ice cream cone, and I need them now. It's an emergency, it's life or death. They quickly move up. 90 seconds later, she comes running out and they're still there. She takes the vanilla cone with the colorful sprinkles. She hands it to the little kid, and he looks up at her and says, for me? She goes, Mom, I could take it. And she gives the mint chocolate chip to the mom. And the little kid takes one bite out of it and is in ice cream heaven. And looks at her mom and says, Mom, is she God? And the girl thinks for a minute and she says, no, but I am his child. And then she turns around and she walks home. No frappuccino. None of that paradise in a cup. She walks home with nothing. And she comes home. I want to ask you a question. Do you think that cup, drinking that entire glob of 2,933 calories, would have brought her more happiness, or not having the ice cream brought her more happiness? This incident in her life, this episode, she goes and she gives that cup, those ice creams, to this mother and her child. You know how long that happiness will continue to visit her? She'll come home and her mom says, Daniela, how was the ice cream? And she'll be like, I didn't have one. Really? What happened? Who mugged you? She'll say, no, and she'll say the story. And the moment she says the story, it'll fill her with happiness. When she sees the expression on her mother's face, more happiness, right? And then later on the bus, when a friend of hers says, I saw you, you walked in, what was going on? And she shares it again. And when she's a mom and she has her own 6-year-old child and she shares this story, it brings her more happiness. One of the ways that God wired healthy, emotionally sound human beings is that when we give, it gives us happiness, which makes a lot of sense because each and every one of us has a little tiny spark inside of us. That is a piece of God. It's called our neshama, our soul. It's a chelek elokah mimah. It's a piece of God. And if God created this world to give, then we are here in our own little world to push it forward as well.
Ton Nochman, wie wird die Liebe zu Rabbi Nochman? To go from strength to strength, to know matters of Yiddishkeit in general, and especially something that influence a crowd, then you have on the same effort, you can influence a great number of people. The same thing as a candle. A candle is the expression never ever, never made. If you light in one candle, which is providing the needs in life for all the people in the room. And the same thing goes for your activities in the everything around. And God Almighty bless you to use all your energy in the right direction to be successful. Pois é, meu amigo e minha amiga, é mais um programa que chegou ao fim. Mas você continue conectado com a gente aqui para conferir todas as novidades do Shalom Brasil. Temos um encontro marcado aqui na próxima semana para conferir novidades, atualizações e tudo o que acontece na comunidade judaica de São Paulo e de todo o Brasil, porque o Shalom Brasil vai para o mundo. Um abraço e Shalom Brasil.